Boa noite, amada igreja. Paz seja com todos. Privilégio de poder estar aqui, conhecendo a igreja do pastor Walter. Já pude estar aqui em São Carlos, no congresso de casais. Foi bênção, foi maravilhoso, aprendemos muito. E poder estar aqui, minha esposa já veio aqui na igreja e eu é a primeira vez, para ela é a segunda. Eu gostaria que ela ficasse de pé, minha esposa, Ruth Priscila Colasso dos Santos. Me desculpa as demais mulheres, mas a mais bonita na face da terra. Amém? Se alguém concordasse, eu já ia ficar meio certo. Graças a Deus. Também está ali a minha filha, a Noemi, né? A caçulinha. Tem mais 3 que ficou lá, porque amanhã tem culto de manhã. Tem o Vitor, tem o Wellington casado e a Kesley também casada. E aqui também está comigo, né, Diácono Clodoaldo e a sua esposa Fabiana e o seu filhinho Enzo. Graças a Deus que veio me acompanhar, né, em nome de Jesus. Eu quero já abrir a oportunidade para o Diácono Clodoaldo saudar a igreja. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Pode sentar, Fabi, Ruth. Graças a Deus. Aí ele fala um pouquinho, eu fico um pouquinho mais à vontade, o nervosismo meu vai embora, o dele fica, entendeu? Tem que usar de estratégia. Graças a Deus. Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui na cidade de São Carlos, conhecendo mais um rebanho pelo Espírito Santo de Deus. Muito maravilhoso. Deus é grandioso, Deus é bondoso, e as maravilhas que Ele tem para as nossas vidas são incomparáveis, né? Jovens lindos, igreja linda, parabéns, pastor. Agradeço também o convite do pastor Max, que a gente pôde vir com ele. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, é santo. E eu agradeço muito a Deus pela minha vida, porque se hoje eu estou aqui na igreja, é pelo Espírito Santo de Deus. Há 10 anos eu perdi os meus 2 rins, mas hoje, para a glória de Deus, eu tenho um transplantado. E eu creio que esse foi um que Deus me deu, que Deus colocou em mim, e é para o resto da minha vida. Eu creio nisso, né? Então isso foi uma obra do Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu era desobediente a Deus, né? Eu vivia no mundo, um pezinho na igreja e o outro lá no mundo, né? Nessas festas festivas, nessa data de hoje, muitas das vezes tinha a oportunidade de estar na igreja louvando e agradecendo a Deus, mas não, deixava a igreja para ir oferecer o meu tempo às coisas do mundo, às coisas carnais. Mas Deus me resgatou, me trouxe novamente para a igreja, e hoje, pelo Espírito Santo de Deus, eu sou lavado e remido. Tenho uma família maravilhosa, né, que é a minha esposa, um filho, e damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito sobre a minha vida, né? Porque eu achava muitas das vezes que seria impossível, eu não tinha coragem de conceder um testemunho, de falar de Deus, eu não tinha essa coragem. Mas pelo Espírito Santo de Deus, hoje eu honro a Ele, eu agradeço a Ele, porque Ele tem abençoado a minha vida, Ele tem me encorajado, e nós estamos de prontidão, feitos soldados valentes, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus do impossível, como diz lá em Lucas, né? 1:37, né? Porque para Deus nada é impossível, né? Acredite, irmão, por maior que seja a tua luta, por maior que seja o teu problema, Deus é um Deus do impossível. Nós temos que crer para que Deus possa agir, né? Então nós temos que crer. Não tente fazer do seu jeito, ou talvez criar atalhos, não. Porque o impossível é a especialidade de Deus, tá? Então eu profetizo nesta noite para você, meus irmãos, que o impossível é a especialidade de Deus, tá? Muitas das vezes nós temos muitos problemas, não sabemos como resolver,
mas Deus, Ele sabe do nosso melhor. Ele tem o melhor para mim, o melhor para você. Amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade e que as palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Maravilhoso é poder estar na presença do Senhor. Quero também agradecer aqui meu amigo, irmão. Só faltou ser de sangue, né? A partir do momento que conheci o Elias nas rodovias, né? Nas filiais, ele pôde compartilhar da sua vida algumas coisas e eu também. E foi através dele que eu conheci vocês, que eu estou aqui. Pastor Walter. E atente para isso que o pastor Walter falou para vocês. Porque ficar 3, 4 dias vindo na igreja, para muitos aí fora vão olhar para você e vai falar assim: é louco, vai aproveitar a vida, vai passear, não que isso é ruim, vai viajar. Você está aqui se abastecendo, se enchendo, para que você possa desfrutar de uma maneira saudável e feliz daquilo que Deus proporcionar para você. Então esteja firme nesse propósito, esteja firme nesses dias. Para mim tem 2 desafios nessa noite. E eu falei assim: Espírito Santo, eu preciso de você. Porque se for de mim, amanhã, pastor, só vai estar talvez os músicos. A igreja vai falar assim: amanhã de manhã eu vi ele de novo. Então eu falei: Espírito Santo, vem fazer a sua parte. Venha saciar a fome e a sede daqueles que veio te buscar nessa noite. E faça isso amanhã, faça isso na segunda-feira e todos os dias. Todos os dias. Palavra de Deus no tema do Evangelho de João, no seu capítulo 20, versículo 22, que é o tema na qual Deus colocou no coração de vocês. Eu quero ler a partir do versículo 19, João capítulo 20, versículo 19. Como vocês já têm esse versículo decor na mente, aí eu creio em nome de Jesus, já vou passar a ler, amém? Vai dizer assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus mais uma vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, mais uma vez essa noite nós te clamamos. Aqui está os corações que são a terra fértil. Está aqui a tua palavra, ó Deus amado, que é a boa semente. Que ela possa firmar os corações. Se porventura alguém adentrou nesse lugar com dúvida do caminho a seguir, dá voz a ouvir sobre os seus ouvidos, que eles não venham ter mais essa dúvida em nome de Jesus. Por isso nós te clamamos e te pedimos: Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito, encha-me. Clame a isso. Espírito,
Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero encher. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar. Adore, adore. E em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Começa a louvar, não dá vontade de parar. Quero agradecer pelas músicas, mas pode continuar, fica à vontade, tenha a liberdade do Espírito Santo de usar vocês, tá? Amém? Graças a Deus. Amados, a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 20, vai nos relatar e nos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia vai falar no seu versículo 1 que na manhã daquele dia, ou seja, o primeiro dia da semana, num domingo, Madalena foi até o sepulcro para, talvez, não somente lamentar e chorar, mas para preparar ali, para ver se estava tudo certinho com o corpo de Jesus Cristo. E a Bíblia vai falar que naquele momento, quando ela chega, ela avistando a porta do sepulcro, ela viu que aquela porta estava aberta. E ela, atemorizada, ela voltou aonde estavam os discípulos. Chegou para eles, para Pedro e alguns, e disse: olha, a pedra que fechava a porta do sepulcro do mestre está aberta, está removida. Então saiu Pedro e mais um pouco mais apressado do que o outro. Um chegou, depois Pedro chegou e viu, analisou tudo, olhou. E viu que Jesus não estava lá. E aí eles voltaram de novo, vou dar uma resumida, eles voltaram de novo para o lugar onde eles estavam. Mas aquela mulher estava ali, ela continuou ali naquele momento. 2 anjos aparecem para ela e perguntam para ela: o que você está procurando? O que você procura? Quem você procura? Quero abrir um parênteses aqui nesse ponto, para perguntar para você: quem é que você ainda está procurando que você não encontrou? Vou melhorar. Nessa noite você veio aqui procurar quem? Buscar a quem? Tenho certeza que não foi a minha vida, não foi a minha pessoa. A diferença dessa hora para aquela hora é que hoje eu e você temos livre acesso à presença do Espírito Santo. Então, se você veio aqui nessa noite buscar por essa presença maravilhosa e gloriosa, o que está te impedindo? A canção diz que você veio diante do altar e se entregar. Se entrega. Se entrega. Se permita ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. A palavra de Deus, ela vai dizer que ela, ouvindo aqueles anjos, de repente uma outra voz fala com ela: quem você procura? Ela olha a mente relance, achando que era talvez o cuidador daquele lugar. Espantada, assustada: você não sabe, eu vim procurar meu mestre. Se você tirou ele daqui e levou para algum lugar, me fala onde é que ele está. E aí ele fala com ela. Ela ouve.
Ela fala Rabone, ou seja, mestre, é você? Ele diz, volta lá, aonde estão os meus discípulos, e fala para eles tudo aquilo que você está presenciando agora. Bem-vindo, Espírito Santo é o tema. Quando Jesus chega naquela casa, aqueles discípulos com as portas cerradas, trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus, com tudo aquilo que eles estavam presenciando, com todo aquele acontecimento, causaram espanto, medo de ser não somente perseguidos, mas mortos, crucificados também, como o seu mestre, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eles com medo, aterrorizados, Jesus se apresenta no meio deles. E quando Jesus apresenta no meio deles, a primeira coisa que Jesus fez, antes de soprar sobre eles o Espírito, Jesus disse, vocês precisam de paz. Vocês precisam aprender a descansar. Vocês precisam de paz. Porque vocês estão com medo. Vocês estão aterrorizados com os acontecimentos. Com o que vai acontecer com vocês amanhã. Ou até mesmo agora. E muitas vezes talvez você está aqui nessa noite. Mas talvez você também está um pouco com medo, aterrorizado com os acontecimentos. As notícias não são boas. A cada dia que passa, é uma doença nova, é uma lei nova que se aprova, é um corte que é cortado, e você fala, e aí? Vou conseguir vencer? Vou conseguir permanecer de pé? Vou conseguir superar? A primeira coisa que Jesus fez quando se colocou no meio deles foi, vocês necessitam de paz. E ele disse, paz seja convosco, com vocês. Tenham paz no seu coração. Fiquem sossegados. Mas ele viu que da primeira vez eles não ficaram muito sossegados. Ele começa a mostrar a sua mão, a marca do lado. Ele começa a mostrar para que eles possam acreditar. E mais uma vez ele diz, paz seja convosco. E depois soprou sobre eles o Espírito. Amados, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida. Eu não sei qual foi a maneira na qual você ouviu Deus te chamar. Talvez foi num culto, num congresso como esse, num retiro como esse. Talvez foi numa visita na sua casa. Talvez foi na rua, alguém chegou para você na rua e te parou e falou assim, olha, Jesus te ama, te deu um abraço. Você falou assim, meu Deus, eu quero mais. Porque você viu a presença de Deus na vida desse homem ou dessa mulher que te abordou naquele momento. Não sei como é que foi, mas eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência. Como ou quando eu ouvi, sem saber, a voz do Espírito Santo. Eu estava num dos momentos mais difíceis da minha vida. Sozinho. Cada dia eu decidia estar num lugar. Pessoas que já oravam para mim, que eu não sabia. Eu estava num posto de combustível na minha cidade. Bebendo. Bebi 1, 2, 3, estava ali. Planejando seguir para outra cidade ou continuar minha noite de sexta-feira. Porque quando a gente está no mundo, a gente pensa assim, a minha noite só acaba quando amanhece. E eu estava ali naquele balcão. Eu, a pessoa que estava me atendendo e talvez uma ou duas pessoas do lado. E uma voz chegou no meu ouvido e disse assim, chega, a partir de hoje, você não rela mais a boca em bebida. Eu olhei para um lado, olhei para o outro lado, olhei para o rapaz na minha frente e falei assim, você falou alguma coisa? Ele falou assim, falei o quê?
Eu já estava trêmulo. Paguei a minha conta, voltei para minha casa. Eu já estava começando a ir, sabe assim, de vez em quando na igreja. E no outro dia, aquela sede que eu tinha de beber, aquela vontade que eu tinha de acabar, bater o cartão e antes de ir para casa, passar num bar, já não existia mais. Mas a sede que estava dentro de mim, a fome que estava dentro de mim, era por algo que eu ainda não estava vivendo, que eu não conhecia e não sabia o caminho para buscar. E eu comecei, ou melhor dizendo, eu falo eu, né? Mas Deus começou a colocar diante de mim pessoas que começou a me ensinar. Você precisa estar na igreja. E eu comecei na igreja. Terça, sexta, domingo, estudo de escola bíblica, para me aprender. Aí eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aprender sobre quem Ele é. Aprender qual é o trabalho que Ele faz quando eu permito. Muitas pessoas falam que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Não, Ele é uma pessoa que age juntamente com o Pai, com o Filho. Ele tem um trabalho essencial na vida daquele que o sente e que o permite trazer mudança e restauração. E o que eu precisava naquele momento era de uma mudança e de uma transformação, na qual eu, olhando com os meus olhos carnais, e as pessoas à minha volta que me cercavam falavam: você não bebe mais? Capaz. Eu vou começar a contar nos dias, quanto dia você vai se abster, fazendo até apostas. Eu aposto que não aguenta uma semana, aposto que não aguenta 2 semanas, eu aposto que não aguenta um mês, eu aposto que não aguenta 6 meses, e estão apostando até hoje. Porque quando você recebe o toque do Espírito Santo de Deus, você precisa manter Ele dentro de você. Então eu coloquei assim, para falar para vocês algo que vocês talvez já sabem. O Espírito Santo, Ele é um agente que traz salvação. Ele é um agente que também traz santificação. Essa pessoa que nos traz revestimento. O seu trabalho é nos convencer do nosso pecado. O seu trabalho é nascer em nós e fazer de nós um novo homem, uma nova mulher, um crente. Ele tem o poder de nos influenciar, de nos purificar e também de nos libertar. Ele também nos capacita para que nós possamos ser testemunho para os demais irmãos. Ele também edifica e inspira para a salvação. Quando eu cheguei na igreja, e você começa a entender algumas coisas do Espírito Santo, a pessoa que Ele é, e o seu papel. Quando eu olho e falo assim, inspirar salvação, inspirar adoração. Eu não sabia sobre salvação, sobre adoração. Eu não sabia me portar diante da glória de Deus, da presença de Deus. E aí você começa, como curioso, eu começava a observar as pessoas. As pessoas que se dedicavam no templo. As pessoas que se dedicavam nas visitações. As pessoas que se dedicavam nas ofertas. As pessoas que se dedicavam nas orações. E eu comecei a observar aquelas pessoas. Eu falei assim, mas essas pessoas, para que tudo isso? E a outra pergunta, como que elas conseguem inspiração, motivação do Espírito Santo? E eu aprendi algo de um pastor, que ele falava assim para mim: todos os dias quando você levantar, fala: oi Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, tudo bem Espírito Santo?
Seja comigo, Espírito Santo. Sabe aqueles momentos que de vez em quando você se pega falando sozinho, chorando talvez no canto ali, está ali chorando e falando, falando, sabe, não em pensamento, mas saindo palavras. E muitas vezes você fala assim, eu estou falando sozinho, não está não, o Espírito Santo está ali, colhendo todas as suas lágrimas, colhendo todas as palavras, e levando talvez a sua súplica, a sua lamentação, ou o seu pedido de uma maneira mais excelente ao trono da graça. Para que isso venha depois a você com resposta. Então você aprende, eu comecei a aprender sobre isso. E quando você começa a aprender sobre essa terceira pessoa, que age juntamente com as outras duas, eu falava assim, eu quero mais. Eu preciso mais. E aí começaram a me ensinar a orar. Você precisa orar, mas como é que eu oro? Você não sabe falar? Você não sabe conversar? Você precisa orar. Você precisa pedir para Ele, você precisa entender. Olhar pelos olhos da fé, não somente com os olhos carnais. O que vão pensar de mim? Porque muitas vezes a gente chega na igreja, a gente tem medo de orar. Eu não preciso orar alto. Amém. Você não precisa orar alto. Mas você precisa falar. Espírito Santo, tenha liberdade aqui na minha vida. Espírito Santo, esses pensamentos que estão aqui na minha mente é saudável, é bom? Espírito Santo, esse desejo que eu estou tendo agora de fazer tal coisa, procede do Senhor? Isso é falar com Ele. E Ele da mesma maneira, Ele vem com resposta suave. Ei, meu filho, não é. Ele vai tirando e você vai se permitindo. Então você precisa permitir a ação do Espírito Santo na sua vida. Ele está à porta. Ele está à porta batendo, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu comecei a aprender dessa pessoa. E quando eu olhei nesse tema, bem-vindo Espírito Santo, nós estamos vivendo, infelizmente, momentos de sequidão espiritual. Porque a igreja deste século tem rejeitado o Espírito Santo de Deus. Redes sociais têm tomado lugar. E outras coisas mais. Aquilo que era para ser momento seu e dele, já não são mais. E o Espírito Santo, ele é esse motivador. E Jesus estava ali porque ele voltaria para o Pai. Ele disse para aquela mulher, eu vou voltar para o Pai. Mas ele sabia que ele não poderia deixar aqueles homens daquela maneira. Eles precisavam de revestimento. Eles precisavam de coragem. Eles precisavam de ser ousados na missão na qual Jesus estava preparando eles para fazer. E sabia que sozinho o homem não consegue. Muitas vezes eu e você, negligenciamos isso e queremos fazer as coisas do nosso jeito, sozinhos. E muitas vezes quebramos a cara. Falhamos. Porque não convidamos ele para participar dos nossos planos, dos nossos projetos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das coisas que nós planejamos para o futuro. Mas o amanhã pertence a Deus. Sim. Mas precisamos planejar. E amados, eu comecei a aprender dessa pessoa e a buscar essa pessoa. Jesus Cristo certa vez disse para Nicodemos, numa noitinha, o vento sopra para onde quer. E quem ele quer
ele traz vida. Pastor Walter, eu esqueci o nome da pastora, mas ela está lá atenta. Fala para mim, de novo. Rosânia, eu tenho medo de errar. Vocês pararam para prestar atenção na mensagem que vocês colocaram lá fora? Vocês pararam? Quando vocês entram nessa igreja, vocês prestam atenção, aqui não está. Ministério Internacional da Vida. 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 Responsabilidade. É por isso que a igreja precisa ter comprometimento. É por isso que a igreja precisa de relacionamento com o Espírito Santo. Porque é Ele que traz vida. Como é que eu vou fazer uma coisa sem o Espírito Santo? Quantas vidas já estaram aqui? Quantas vidas entraram aqui? Quantas pessoas? Como um dia eu entrei numa igreja sem vida, sem esperança, sem sonhos, sem uma visão de melhora para o futuro. Mas um dia uma igreja me abraçou. Um dia um casal de pastor como esse que está aqui diante de vocês abraçaram vocês. E eu cheguei totalmente destruído. E Deus me restaurou tudo. E continua fazendo. Coisas impossíveis, coisas que eu sonhava, que até eu duvidava, estão acontecendo na minha vida. Pastor Max, quantas vezes nesses 18 anos, não, 17, 20 e poucos anos de igreja, de convertido, quantas vezes já passou na sua mente, na sua cabeça, o desejo e a vontade de voltar para o mundo? Quantas vezes o Senhor pensou em retroceder, achando que não tinha mais jeito mesmo? Várias vezes. Mas durante essas várias vezes, Deus colocou diante de mim homens e mulheres cheios de vida, porque receberam vida do Espírito Santo e me foram motivação. Foram para mim motivação para mim não desistir. Quantas vezes eu tive a minha mão pegada, como Jesus Cristo pegou na mão de Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quantas vezes eu duvidei? Quantas vezes eu duvidei? Mas tinha alguém dizendo assim: o Espírito Santo que traz vida. E a palavra de Deus falando para mim, falando para você: abre a porta do seu entendimento, abre a porta do teu coração, permita Ele entrar em você, permita Ele resolver as coisas para você. E Deus foi mudando, e Deus foi preparando, Deus foi me capacitando, Deus foi me fortalecendo através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo de Deus. E hoje, igreja, não pense que a gente vai chegar em algum lugar sem Ele. Porque é Ele que nos convence dos nossos pecados. É Ele que nos convence das nossas transgressões. Para que nós possamos nos... Eu não vou me ajoelhar porque meu joelho, jogador de 40 anos e pouco, já o joelho não vai mais. Já foi, viu, pastor? Acabou. Se eu ajoelhar vai dar trabalho aqui para levantar. Mas a igreja se prostra diante dEle. O adora. A Bíblia diz que ele tem ciúmes, ele tem sentimentos. Quantas das vezes o Espírito Santo ficou bravo comigo e com você? Porque em vez de você ter um tete a tete com ele, você ficou o menosprezando na frente de uma TV. Hoje na frente do celular. E muitas vezes ele querendo falar para você. Muitas vezes ele querendo revelar as coisas para você.
Porque se você não sabe, foi o Espírito Santo enviado por Deus que capacitou 40 homens para escrever a Bíblia. E muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Eu falo, primeira coisa, não desista, não pare de ler. E comece a orar, pede isso. Pede esse auxílio ao Espírito Santo, que Ele vai não somente te fazer entender, mas Ele vai mostrar para você revelações extraordinárias e profundas, que vai fazer com que você tenha mais vontade ainda de ler, de não se apartar desse livro, que nos revela não somente o passado e o presente, mas também o futuro que o aguarda. Palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus faz essa obra em nós. O Espírito Santo de Deus faz essa obra em nós. Abre a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Quero que você medite nisso. Essa carta foi escrita ao anjo da igreja de Laodiceia, dizendo assim: ao anjo da igreja que está lá em Laodiceia, ele escreve isto. Isso diz o Amém, ou seja, o Deus verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele falando: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como muitas das vezes você fala: eu sou rico, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. Mas você não sabes que tu és, na minha versão, um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O conselho que o Deus verdadeiro dá para o anjo da igreja, juntamente com a igreja, com o povo: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Quando eu olhei, compra de mim ouro provado no fogo. Todas as nossas obras serão provadas no fogo. Tudo aquilo que você faz de bom, passará pelo fogo. Mas quando eu olhei para Apocalipse 3,15, está dizendo: eu aconselho que você compre de mim ouro, que já foi provado, ou seja, não vai ser provado novamente, porque quem está te dando é o próprio Deus. Então eu te aconselho, compra de mim. Compra de mim, para que você possa te enriquecer. Roupas brancas adquire de mim, para que vocês possam se vestir, e não apareça a vergonha da sua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vocês possam ver. Amados, isso é sério. Uma igreja, um homem, uma mulher, sem a presença do Espírito Santo de Deus, se torna uma pessoa morna. E para que uma pessoa morna serve? Para ser vomitada. Por isso ele aconselha comprar coisas dele. Ou seja, vem me buscar, vem buscar a minha presença, vem adquirir as riquezas que o nosso Deus tem para te dar. Ei, ser morno já deu. Ele vai falar assim, ó:
quem deras você fosse frio. Pastor, por que o frio? Porque é só encostar em alguém que está cheio de fogo, ele vai se acender. Quando eu falo fogo, eu falo Espírito Santo, a presença dele. A presença do Espírito Santo tem esse poder de nos incendiar. Quando eu cheguei na igreja eu era frio. Eu aprendi a encostar em pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de fogo, cheias de poder, para aquilo me servir de motivação, para que eu não viesse desistir. Eu era o único jovem que às 8 horas da manhã no domingo estava lá com as irmãzinhas, orando na igreja. E eu não entendia, mas o Espírito Santo já estava me movendo para isso. Não estava sabendo, eu não sabia. Eu não sabia para que de tudo aquilo, de qual era o propósito, mas o Espírito Santo, com a minha permissão, começava a me conduzir para lugares, para perto de pessoas, que para muitos hoje são pessoas extremas, arrogantes, bitoladas, mas pessoas que quando abre a boca, edifica. Pessoas que abrem a boca e com uma palavra do céu transforma vidas, faz as pessoas pensar. Pessoas que com uma ação motiva uma multidão. Pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então essa pessoa chamada Espírito Santo é fundamental para o crescimento da igreja, para a permanência da igreja e para o futuro da igreja. Não tem como seguir sem o Espírito Santo de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, assim, pastor, mas eu já ouvi tanto do Espírito Santo. E olha, bem resumidamente, porque se você começar a aprofundar, para conhecer mais, você vai ficar maravilhado com o Espírito Santo de Deus. Então só dizer bem-vindo Espírito Santo de Deus é pouco. É pouco. Bem-vindo Espírito Santo de Deus. Bem-vindo Espírito Santo de Deus. Bem-vindo à minha casa. Bem-vindo na minha família. Bem-vindo nos meus negócios. Bem-vindo Espírito Santo nas minhas decisões. Bem-vindo. A Bíblia vai falar, trazendo aqui mais um pouquinho dessa igreja, Jesus fazendo uma parábola do rico insensato, de um homem que tinha posses, do homem que tinha fazendas, riquezas, um homem que tinha os seus celeiros cheio, e que batia no peito e falava assim: olha, meu celeiro está cheio, o que eu vou falar? Ele conversando com a própria alma: alma, dá uma olhada, não temos falta de nada eu tenho falta. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, alma? Aí ele teve a brilhante ideia: eu vou derrubar todos esses celeiros e vou fazer celeiros maiores para suportar, para comportar as minhas sementes, as minhas colheitas. E Deus olha assim e fala: miserável, pobre, nu, não sabe de nada. Por quê? Porque ainda hoje pedirão a sua alma. E de tudo isso que você está agariando, juntando, para que vai servir? Vai ficar para quem? Vai ficar para disputa de filhos, briga, destruição de famílias.
Então, se você quer folgar a sua alma, folgue no Espírito Santo. Se você quer, em nome de Jesus, ter o prazer de bater no teu peito e dizer: oh, aleluia, você não vai precisar dizer. Sabe por que você não vai precisar dizer? Porque as pessoas vão olhar e falar: está cheio, está cheio, está cheio, está cheio, está cheio, está cheio. E foi para isso que Jesus nos ensinou, ordenando isso e soprando isso. Eles foram revestidos do Espírito Santo em Atos, porque eles sabiam o que eles iam suportar, o que deles precisava fluir. Eu não quero entrar na mensagem de amanhã, me segura, Espírito Santo, me ajuda. Mas o primeiro hino que foi cantado aqui agora, antes do pastor orar, falava sobre rio, que flui da onde? De quem? De mim. Tem que fluir de mim. Jesus sabia que deles, dos discípulos, tinha que fluir para Samaria, Jerusalém, Judeia, Galileia, confins da terra, a sua palavra, o seu evangelho, através daqueles homens e mulheres na qual ele levantou para ser instrumento na mão de Deus. Então, nesses dias, você está sendo capacitada para ir para São Carlos, para ir para toda a região, levando esse evangelho, levando essa palavra, que existe apenas um caminho que leva à vida eterna, chamado Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. O que soprou naqueles homens, sopra em você nessa noite, para que você possa fluir de você. Fluir vida, fluir restauração, fluir regozijo, alegria. Vou abrir um parênteses aqui. Você é ajunta a roda ou espalha a roda? Conhece essa expressão? Lá vem. Aí um já começa a olhar para lá, outro olhar para cá, sabe? Ou quando você adentra, a pessoa fala: glória a Deus. Glória a Deus. Vai vir coisa boa. A pessoa já quando te vê na rua, no mercado, na igreja, aonde você estiver, ela já cria uma expectativa boa, positiva ou ruim a seu respeito. A gente trabalha com louvor lá. Posso pegar, puxar a orelha de vocês só um pouquinho? Só um pouquinho? Me permita, por favor. No espalha roda e no ajunta roda. Tem aquelas pessoas que fazem parte do Ministério Louvor. Sabe, vocês estão de parabéns, tá? Obrigado. Mas sabe quando... Como é que se chama? Como é que se chama? Rafael. Quando você chega aqui, Rafael, para ensaiar, não sei qual é o dia de ensaio, você chega atrasado ou no horário? Você chega no horário. Mas quando você chega, tem gente primeiro que você já ou não? Tem, né? Você consegue ver a expressão deles quando eles te veem? Se alegram? Eu falei: vixe, o Rafael, nossa, Rafael, vou ter que, olha, ele não sabe fazer aquele acorde, aquela nota lá, aquela base lá, não consegue. Como é que você sente? Pode falar, estamos aqui do seu lado. Botei você na fogueira, né? Não fala não. Mas para vocês entenderem a importância, porque lá no passado Deus falava com o povo através do sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. A igreja hoje usa o ministério de louvor para falar, para ministrar corações, para transformar. Quantas pessoas, como é que você chama? Aline Nadi. Nadi. Quando você sola a sua guitarra,
tem poder através do Espírito Santo de entrar num coração e alegrar para a eternidade. Tudo isso é através do Espírito Santo. Rafael, da mesma maneira quando você faz, tem poder. Tem poder para ministrar corações. Vocês não estão aqui apenas fazendo, uma apresentação. Vocês estão ministrando vidas. Com o instrumento, com o dom, com o talento que Deus colocou. A voz nem se fala. Porque a voz ela abrange muitas coisas. Então a voz é especial. Permita a sua voz, na hora que cada ouvido ouvir, sentir a glória de Deus, a presença de Deus. Como é que se chama? Renata, e fala assim: hoje a Renata vai ministrar glória a Deus. Sabe, as pessoas, criar expectativa. Eu esqueci o seu nome já. Manassés. Manassés, rapaz do céu, esse é crente. É crente mesmo? Amém? Assim seja. Graças a Deus. Da mesma maneira no violão, na sua voz. Amém? O Mateus, o seu instrumento é perseguido botaram você dentro de um negócio, prenderam você, porque não suportam você, Mateus. Mas isso não quer dizer que você não tenha a unção de Deus. Isso não quer dizer que através de cada toque aí que você dá, não toca os corações. Então que o Espírito Santo de Deus possa tomar vocês. Que vocês possam ter essa iniciativa. Porque muitas vezes a gente coloca toda a responsabilidade de ministrar os corações na vida do pastor. Ou dos obreiros. Ou dos pastores auxiliares. E ele confia a vocês o altar. Para vocês ministrar vidas. Porque chegam pessoas aqui, como eu disse, eu cheguei na igreja moído, arrebentado. E o que me motivou a estar de pé aqui hoje foi o ministério de louvor da igreja. Eu olhava o irmãozinho tocar violão e falava assim: 24 anos, eu nunca vou aprender. 24 anos, coisa velha, depois de velho não aprende mais nada. Eu falava. E o Espírito Santo falou assim: como não? Aprendi algumas coisas. Quando cantavam, quando tocavam, mas só que eu também já presenciei no meio do culto a banda inteira deixar o altar por causa de briga. Já presenciei abandonar a igreja na hora do culto por causa de briga. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo de Deus, que coloca no homem temor. Porque a gente não acerta toda hora. A gente erra. A gente erra uma frase. Aí o outro já olha. Aí conforme o outro já olha, eu já olhei no relógio. Está acabando o meu tempo. Quando o outro já olha, já vem um olhar de acusação, E aí dá tudo errado. E é a mesma coisa no meio da igreja. Em Atos capítulo 2, a partir do 1 você vai lendo. A Bíblia vai falar que tinha aproximadamente 120 pessoas reunidas, comuns, pensando do mesmo jeito, buscando a mesma coisa. E quando o Espírito Santo de Deus desce e vê o povo reunidos num só propósito, num só objetivo, foram todos cheios. Todos, não ficou ninguém sem. Todos. Na primeira pregação de Pedro, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, quantas almas se renderam a Jesus? Quantas almas? 3.000. É por isso que eu falei, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita, que coloca palavras na nossa boca, para que as pessoas possam nos ver e se alegrar. Está vindo um homem de Deus, está vindo uma mulher de Deus, uma pessoa que eu posso contar, uma pessoa que estende a mão para todos, sem distinção, sem cor, sem tamanho, sem nada, porque o Espírito Santo coloca temor no coração daqueles que o recebem e que não quer se apartar dele.
Por isso a igreja precisa continuar nessa pegada de buscar, de sacrificar dia, tempo, até mesmo a família, para ser cheio, para melhorar, para crescer. Aleluia. Homens, cadê os homens? Eu sou homem, cadê os homens? Os homens, aleluia. A sua tarefa é dobrada, porque a bênção na sua casa tem que passar por você. Então você precisa entender que você precisa, se você ama a sua esposa, se você ama a sua casa, se você ama os seus filhos, você tem que buscar esse Espírito Santo, porque é Ele que te convence, é Ele que te conduz, é Ele que faz você ter iniciativas que o homem precisa ter dentro de casa. Chega de se acovardar, homem que não dobra o joelho para orar, homem que não dá conselho mais para os filhos. Ei! Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida. Faz o que você quiser. Muitas vezes nós cantamos, faz morada, eu sou casa. Mas quando ele quer, quando ele entra, ele começa a mexer em alguns móveis, em algumas coisas, começa a doer, começa a machucar. Você fala, eu não vou conseguir viver a minha vida sem isso. Mas você falou, eu sou casa, pode vir, vem morar em mim, vem cá. Então algumas coisas precisam mudar. Algumas atitudes precisam mudar. Pedro era sanguíneo, era bravo, andava com uma espada. Você imagina hoje, se o Elias entrasse aqui com uma pistola, 4,6, sei lá como é que é o nome desse negócio, porque é o homem bravo da igreja, não é? Tem outro mais bravo que ele. Você imagina, tá lá, ó, Elias andava assim, Pedro andava com uma espada, acompanhando Jesus Cristo, sendo discipulado, sendo ensinado. Imagina um homem hoje, eu estou indo na igreja, cara armado, irmão. Qual é o problema? Mas e quando ele recebeu virtude? E quando ele recebeu poder? Como? A arma dele tinha 66. Eu acho que não tinha tudo isso, né? Porque era, né? Estou falando agora, 66, mas é a arma de agora. Cartucho. Dava rajada assim, ó, sem medo. Falava a verdade, pregava. O Espírito Santo encoraja. O Espírito Santo vivifica. Amém. Vocês podem louvar o Senhor? Fica à vontade. Pode fazer isso daí mesmo. Existe um rio, é isso? Pode cantar. Se coloca de pé, igreja. Pastor Walter, vem me ajudar a orar. Aleluia. Existe um rio, Senhor. Esse rio chama Espírito Santo. Precisa fluir de você. Aleluia. Coloca a mão no seu coração aí, se você puder, por favor. Pode, pastor? Pode, pastor? Pode. Coloca a mão no seu coração. Águas que Aleluia.